Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula no nosso canal do YouTube. Eu sou Alan Arruda. Você que está chegando agora, que ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, aperte aqui, faça a sua inscrição e também aperte o sininho para que vocês possam receber as notificações das nossas postagens, das nossas aulas que eu estarei gravando aqui para vocês. A aula de hoje é uma aula voltada ao estudante de direito, ao bacharel em direito e ao jovem advogado. Tá? Aqueles que passam por dificuldades, com medo de fazer uma audiência. Tá? Isso é bem comum já diretamente na faculdade, onde o aluno ele fica com receio até mesmo de participar de uma simulação de audiência. Ah, mas Alan, por que isso acontece? Isso acontece normalmente, pessoal, por causa de você parecer despreparado para realizar esse ato. Ah, mas mesmo na faculdade, sim. As pessoas hoje, elas têm medo de enfrentar ou de fazer aquilo que elas se sentem, vamos colocar a palavra certa, como despreparadas, tá? Porque isso pode gerar o quê? Uma insegurança, o medo de a pessoa ser taxada como ridícula. Então, por isso, eu criei essa aula para te ajudar. Você, estudante, bacharel, jovem advogado, vocês vão aprender algumas técnicas nessa aula de hoje que vai ajudar você no começo de carreira e até mesmo na faculdade, para que você possa perder o medo e automaticamente participar mais de simulações e depois, como advogado, já ir para a sua primeira audiência sem medo nenhum, sem preocupação de você não estar preparado. Tá? Então hoje essa aula tem essa finalidade. No primeiro ponto, para essa nossa aula, eu vou tratar um pouquinho sobre a causa do medo da audiência. Alan, mas quais seriam essas causas? O primeiro ponto da causa de medo da audiência seria o seguinte: a falta de experiência. Por quê? Se você está na faculdade, você ainda não sabe muita coisa. Você vai ser chamado para fazer uma simulação de audiência, você precisa se preparar. Ah, e você não sabe disso, você tem medo daquilo desconhecido, porque eu não sei como eu vou me comportar, eu não sei como que o professor vai me avaliar, tá? E na audiência, no mundo profissional, você já como advogado é a mesma coisa, tá? E é pior ainda, porque lá nessa audiência você vai estar com o seu cliente, um juiz, em alguns casos com promotores de justiça, advogados experientes e a outra parte. E aí, além disso, ainda pode ter servidores. Aí se você é um profissional, se é um professor, você imagina só, aí você tem às vezes na sala um estagiário que é seu aluno. Então você precisa demonstrar que você não está com medo dessa audiência. Ah, mas como eu consigo demonstrar isso? Tá? Um primeiro momento é o seguinte: você criar uma certa autoridade, mas isso eu vou falar daqui a pouco. Tá? Outro segundo medo da causa do medo de audiência é a pressão que o cliente pode representar a você. Ah, você precisa parecer preparado para o seu cliente. Isso pode dificultar um pouco você na sua audiência. Então essa pressão você tem que saber lidar com ela. Ah, mas como eu consigo isso? Entendendo um pouquinho sobre inteligência emocional, tá? Mas isso você não vai aprender na sua faculdade. Isso você não vai aprender estudando para a OAB. Tá? Você vai ter que aprender isso em leituras de livros e algum curso específico para isso, para que você tenha esse entendimento e compreenda que essa pressão para representar bem o seu cliente, ela é algo logicamente necessário para que você faça um bom trabalho, tá? Mas você precisa também ir tranquilo. Por quê? Quem sabe do direito, quem estudou os 5 anos, fez uma pós-graduação e está atuando, passou num exame de ordem muito difícil, é você. Então você precisa colocar sua cabeça no lugar e verificar o seguinte: eu sei o que eu estou fazendo. Opa! Então você não precisa ficar com essa pressão de representar bem o seu cliente. Você já está indo fazer um bom trabalho. Tá? Esse é um primeiro momento. Um outro ponto é medo de ser julgado por juízes, colegas ou partes. Isso realmente acontece, tá? No mundo atual, isso é bem comum porque nós temos medo do julgamento das pessoas. E isso nos gera mais medo ainda de fazer alguma coisa. Ah, eu não vou jogar uma bola porque eu sou muito ruim, o que o pessoal vai achar? Eu não vou entrar numa arte marcial porque eu não sei nada, o que as pessoas vão achar? Isso é bem comum. Ah, eu não vou fazer isso porque eu sou ruim e eu tenho medo do que as pessoas vão falar, as pessoas vão dar risada de mim. Eu não vou ler na frente de um determinado
evento porque eu não sou bom para ler e as pessoas vão dar risada, o que elas vão achar de mim? Em alguns momentos, pessoal, isso é coisa da sua cabeça, tá? Essas pessoas não estão nem se preocupando muito se você está indo ou não. Mas você, como profissional, logicamente, vai se preparar e vai fazer um bom trabalho, tá? Para que esse medo automaticamente, esse medo nunca se realize, na verdade, tá? Outro ponto seria a insegurança em relação ao processo e argumentação. Ah, mas como é que eu melhoro isso, Alan? Treinando, tá? Treine a sua argumentação, compreenda o seu processo, tá? Entenda as técnicas processuais, técnicas de audiência, seja ela uma audiência de conciliação, uma instrução em julgamento, seja ela no civil, no criminal, no trabalhista, juizados especiais. Você precisa estar atento com todas as regras processuais para que você possa ter argumentos sólidos e também dar segurança à sua apresentação como advogado. Isso você precisa se preocupar. E isso você vai aprender, logicamente, na faculdade e com o tempo de experiência, com os seus estudos, você precisa constantemente se atualizando para que você não passe por nenhuma gafe, não passe por nenhuma situação que era apenas uma obrigação sua como advogado saber disso. Tá? Esse seria um ponto. Depois, nós precisamos entender como nos preparar de verdade para uma audiência. E esse é um ponto muito importante, porque nesse ponto aqui, você automaticamente já determina ao seu cérebro, né, que você está preparado para essa audiência. Retirando todos aqueles 4 pontos que nós falamos acima do medo, você vai realizar isso dentro desse ponto aqui. Como me preparar para essa audiência? Como me preparar para uma audiência? Esse é um ponto que você precisa se preocupar. Por quê? Primeiro momento, você precisa estudar o processo. Quando você estuda o processo, Alan, mas foi eu que entrei com o processo, eu sei tudo o que está acontecendo nele, tá? Você sabe tudo, qual fase tal, o que foi feito, como foi feito, se foi feita uma citação correta, se a parte apresentou uma contestação, se existe algum documento específico que você precisa se preocupar, se a testemunha da outra parte é uma testemunha que você pode contraditar. Tudo isso é preparo do processo, é você entender o processo para que você possa fazer uma audiência. E você precisa se preocupar com isso porque isso te gera segurança. Já pensou se você, lá durante a audiência, verifica, opa, isso aqui eu não tinha visto, e agora como é que eu vou fazer isso aqui? Quando você vai preparado, você já sabe que naquele momento da audiência você vai contraditar uma testemunha, naquele momento da audiência você vai oferecer um acordo, você vai fazer uma pergunta específica para a testemunha ou para a outra parte. Então você precisa se preocupar com isso, porque isso pode te ajudar a perder o medo da sua audiência. Outro ponto é entender a tese que você está pedindo, né? Entender que a gente fala a regra do jogo. Porque o processo em si, ele tem as suas regras. Quais são as regras? Aquilo que você está pedindo, certo? Aquilo que a lei determina e, logicamente, o que a outra parte está pedindo. Junto com isso, você vai jogar dentro das 4 linhas com base no Código de Processo Civil e ali você vai utilizar todas as técnicas necessárias para que o seu cliente possa, logicamente, se for o caso, né, e as provas comprovarem, ele ganhar o seu processo. Então, você precisa se preparar dessa forma. Então, estudem o processo. Depois, preparem o seu cliente. Muitos advogados cometem o erro de não preparar o seu cliente. Alan, mas eu tenho que instruir ele o que ele vai falar? Não é nesse sentido. Você precisa preparar o seu cliente porque já aconteceu várias vezes eu, como profissional, indo fazer uma audiência, ver clientes de outros advogados esperando em sala de audiência até passar mal. Por quê? Porque a pessoa nunca foi numa audiência, a pessoa vai em uma audiência em caso que vai ter a presença de um juiz, e elas ficam muito preocupadas, elas ficam nervosas, porque elas não sabem daquilo, elas estão com medo, tá? Porque aquilo para ela é algo novo, é algo diferente. Então essas pessoas se preocupam muito e geram uma certa ansiedade. Tá? Então você prepare o seu cliente. Olha, nós vamos fazer agora uma audiência de conciliação. Certo? Essa primeira audiência é uma audiência na qual a gente vai ser indagado se tem alguma proposta de acordo. Ah, mas ter a presença de um juiz, na maioria das audiências sim. Ah, mas a outra parte vai fazer perguntas? Não, ela só vai perguntar se você tem interesse em um acordo. Vai fazer uma proposta, em muitos casos é praticamente o advogado que fala,
Tá? Então você precisa apresentar isso para o cliente para que ele possa ir nessa audiência de forma despreocupada, tá? Preparado para o que possa acontecer. Então esse seria um outro ponto. O terceiro ponto seria você planejar a sua fala. Ah, mas como eu faço isso, Alan? Crie um roteiro mental na sua cabeça. Ah, mas eu vou para uma audiência de conciliação. O que eu vou planejar da minha fala? Uma proposta de acordo, se for aceito, né? Perdão. Uma proposta de acordo, ou você pode também verificar com o seu cliente qual seria o acordo que ele aceitaria nessa audiência. Então, essas são as possíveis falas de uma audiência de conciliação. Ah, lógico, vai ter que fazer ali a sua... assim que você chega na sala de audiência, você precisa cumprimentar as partes, sempre sendo respeitoso, aplicando sempre o princípio da urbanidade entre os profissionais ali presentes e também as partes, mas você precisa ter esse roteiro do que pode acontecer. Alan, saiu um pouquinho fora do que eu estava esperando. Se organiza e volta para aquilo que você quer. Numa audiência de instrução e julgamento, essa questão de você preparar a sua fala, planejar a sua fala, ela é muito maior. Por quê? Porque lá sim você vai falar muito mais, você vai ter que fazer perguntas, o seu cliente vai ser indagado de algumas coisas que em algum momento você vai ter que proteger ele, certo? Alegando um protesto que não pode ser falado no nosso direito aqui, certo? Então você nunca vai falar o protesto, você vai falar sempre para o juiz o seguinte: eu vou falar pela ordem, excelência, isso que está sendo perguntado já foi respondido, isso aqui que foi perguntado não pode ser perguntado porque não tem nada a ver com os pontos controvertidos. Então você precisa se preocupar com isso, tá? Então quem é aluno meu nunca vai falar protesto na audiência, sempre falar pela ordem. Então isso, você se preparar a sua fala, logicamente você saber em qual ponto você pode falar, pedir pela ordem, contraditar uma testemunha. O que é contraditar uma testemunha, Alan? Essa testemunha, ela é amigo da parte, mas como é que eu comprovo isso? O cara tá nas festas, tá junto, tem fotos nas redes sociais, você pode fazer uma contradita dessa testemunha. Então você precisa estar preparado para saber que aquela testemunha você pode fazer a contradita. Se preparar com um roteiro de perguntas para as testemunhas e também para a outra parte. Então tudo isso é planejar a sua fala, tá? Então cuidado com isso. Um outro ponto, antecipar provas e estratégias, né? Você precisa ter essa noção, saber também o que pode vir de perguntas, saber o que pode ser falado, tomar cuidado. E você, quando você olha o processo, você verifica algumas provas específicas, documentos que podem ser questionados. Então você precisa se preparar e logicamente ficar preparado com o seu cliente para que ele saiba que aquilo ali existe e ele pode ser indagado daquilo, tá? Isso é importante também, ok? Sempre leva cópia. Eu não tenho cópia do processo. Leva um no celular, acesso. Na maioria das vezes você tem acesso, mas sempre tem uma cópia de algum documento, alguma coisa específica que você precisa utilizar nessa audiência para que você consiga ficar mais seguro. E isso é muito importante, tá? Um outro ponto, para que você possa controlar esse medo, aí já seguindo para uma outra parte da nossa aula, é que você utilize técnicas de controlar esse medo. Mas, Alan, como é que eu vou controlar esse medo? Primeiro, simule audiências no seu escritório. Vou ter uma audiência muito importante. Faz uma simulação, pega o seu estagiário, chama um colega, algum parente e faça a simulação. Simule algumas perguntas, simule algumas situações que possam sair do controle durante a audiência. Tudo isso vai ajudar você a reduzir aquele medo, aquela ansiedade e, logicamente, vai treinar você para que você possa, na audiência real, você fazer um bom trabalho, fazer algo muito adequado para o seu cliente. Você também vai reduzir nesse treinamento, você reduz as suas expectativas em reais, porque o que a gente fica, nossa, eu não vou conseguir, é muito difícil, você precisa ser brilhante, né? Não, você precisa fazer o seu trabalho como um profissional. Seu cliente não está ali para ver show, ok? Seu cliente está ali para ver um advogado, uma pessoa capaz e preparada para defender os interesses dele. E é isso que você precisa se preocupar em uma audiência. Mas como que eu faço isso, Alan? Sabendo as técnicas processuais, sabendo o que pode acontecer, preparando uma fala, preparando alguma pergunta específica. Isso me garante o quê? Que eu faça uma boa
defesa do meu cliente, defesa dos interesses dele, para que eu não tenha nenhuma surpresa que eu possa ficar perdido nessa audiência. Então você precisa se preocupar com isso, porque isso pode te ajudar em muito. Então todos esses outros requisitos que nós vimos atrás, aqui da nossa fala, serve para que você possa fazer o quê? Uma excelente audiência, tá? Já seguindo para um outro ponto, que eu acho também importante, dentro da audiência, o que eu faço quando eu chego nessa audiência? Seja uma audiência de conciliação, seja numa audiência de instrução e julgamento. Primeiro ponto, você chegou na sala de audiência, você vai observar o ambiente, certo? Postura. Tem uma frase muito bacana de Jordan Peterson, na verdade não é uma frase, é uma das regras do livro dele, que é ombros eretos, costas eretas, ombros para trás. O que é isso? É você ter postura de confiança. Por quê? Quando você chega na sala já desanimado, com aquele medo, tô me retraído, a pessoa percebe isso, um juiz percebe. Isso dá a aparência de despreparo. Então você tem que chegar confiante, mostrando confiança. Por mais que você não esteja confiante, demonstre isso, porque as outras partes já vão perceber que você é uma pessoa que está confiante. Se você está preparado ou não, aí, desde que você fez todas aquelas regras que nós falamos aqui acima, você vai estar preparado. Mas se você não fez isso, demonstre essa confiança para que as outras pessoas não percebam que você não está preparado, ok? Fale com segurança. Alan, eu preciso falar todo tempo. Não, você vai falar nos momentos adequados. Mas sempre que você falar, você fala com segurança, certo? Sempre no mesmo tom, na mesma, no mesmo timbre. Sempre cuidado para não exaltar a voz. Ah, mas quando é júri, essas coisas. Sim, aí é uma outra situação que aí lá tem uma certa mudança do jeito que as pessoas vão falar, os profissionais vão falar. Mas em uma audiência você não precisa gritar com a parte, gritar com o juiz. Isso aí não vai acontecer. Então você sempre fale com segurança, sempre no mesmo tom, com tranquilidade, com respeito, principalmente sempre com respeito. Então você precisa se preocupar com a questão do respeito. Por quê? Ali você tem que tratar com respeito o juiz, os colegas, promotores, no caso de existir, as testemunhas e as partes. Então chegue, cumprimente, tá? Chega mais cedo, porque chegar em cima da hora é algo ruim para um profissional. Então você que é advogado, sempre cuidado com a questão do horário. Ah, mas atrasou lá, o juiz atrasou. Você, advogado, precisa estar no horário. Por quê? Se começou no horário e você não chegou, mostra já um despreparo como profissional. Porque eu não cheguei na hora. Ah, aconteceu um acidente na pista, eu fiquei parado no trânsito e não consegui chegar no momento. Aí uma outra situação. Tá? Mas se a situação você apenas chegou atrasado, isso é despreparo. Então isso não pode ser aceito por um profissional. Então isso também demonstra uma certa irresponsabilidade para o seu cliente, para o magistrado e para os colegas também que vão estar na sala. Então cuidado com a questão do atraso. E aí acho que um ponto fundamental, é meio que a joia da coroa é o seguinte: e se eu errar? Pessoal, começo de carreira, isso pode acontecer alguma gafe, pode, não deve, mas pode acontecer. Nós somos seres humanos, nós estamos propensos a errar. Então qualquer pessoa pode errar. Se acontecer de você errar, você precisa se corrigir automaticamente, né? Verificar, eu errei e tal. Excelência, peço desculpas, certo? Eu errei aqui e tal, me equivoquei e segue o jogo, tá? Não se abale por esse erro. Você precisa dar continuidade. Por quê? Qual o maior problema hoje de um erro? É a pessoa travar. E se você travar em uma audiência, o seu cliente vai ser prejudicado. Então você precisa se preocupar com isso, porque se o seu cliente for prejudicado em uma audiência por sua irresponsabilidade, por um erro seu, por você ter travado, isso é coisa séria. Isso não é coisa de profissional. Então se prepare, leia o processo, prepare o cliente, vá para uma audiência com a confiança necessária que um profissional do direito precisa ter. Se você quer aprender um pouco mais sobre isso,
eu vou estar divulgando essas aulas no meu canal do YouTube. Além dessa aula, eu vou estar postando outros conteúdos. Em breve eu vou estar lançando um e-book para que você possa se preparar melhor para as suas audiências. E logo mais a gente terá um curso chamado Preparando a Audiência. Lá eu também vou ensinar várias outras técnicas para que você possa utilizar nas suas audiências. Se você gostou dessa aula, curta, compartilhe, faça inscrição no nosso canal e compartilhe para seus colegas, divulgue nosso trabalho para que chegue a outras pessoas, para que esses profissionais do direito possam cada vez mais estar preparados para atuar em nome dos seus clientes e para que o direito seja algo concreto, correto e aplicado de forma adequada por bons profissionais. Muito obrigado a todos, eu fico por aqui, em breve estaremos divulgando novas aulas.